Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 13 de novembro de 2024, 1 hora da tarde aqui em Kiev, 8 horas da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos mais um grande ataque com drones e mísseis aqui contra Kiev, teve ontem à noite, teve hoje cedo também, alarmes aéreos aqui, um monte durante o dia todo, né? Mas felizmente nenhum dano significativo causado. Por outro lado, a Ucrânia fez um ataque aqui em Simferopol contra um depósito de combustível, fez também ataques contra uma base aqui em Briansk e em outros lugares aqui na Rússia também. Segundo os russos, todos os drones ucranianos foram derrubados e não causaram nenhum dano, mas a gente tem imagens de danos causados de fato por esses drones ucranianos, né? E aqui em Sevastopol, um oficial da Marinha Russa, que é um criminoso de guerra procurado pela Ucrânia, é o cara que ordenou diversos lançamentos de mísseis contra cidades ucranianas, matando civis em crimes de guerra já documentados. Ele está na famosa lista da Ucrânia e foi eliminado hoje, né? A Ucrânia, vocês sabem, tem a ideia de fazer uma polícia secreta similar ao Mossad lá de Israel, que busca os criminosos de guerra onde quer que eles estejam, né? E isso aqui parece ter sido uma ação desse tipo contra esse coronel da Marinha Russa. Na verdade, o título dele é Capitão de Primeira alguma coisa, é o equivalente a coronel no exército, né? Ele foi morto com um dispositivo explosivo colocado no carro dele, né? Bom, na linha de frente, a situação segue mais ou menos a mesma de ontem. Aqui em Kursk, os russos continuam tentando avançar sem sucesso e morrendo em grande número. Aqui na região de Kurakhove, parece que de fato os ucranianos estão recuando aqui. Os russos já começaram a avançar sobre a cidade de Kurakhove em si. A essa altura, é aquilo que eu falo para vocês, a expectativa apenas que a gente tem é que o recuo ucraniano seja feito de forma ordenada e sem muita perda de pessoal e de equipamentos, né? Infelizmente não parece mais possível manter Kurakhove, não é nada que afete de fato a estratégia ucraniana aqui na região, e o que importa no final das contas é o quanto os russos vão perder de recursos nesse processo todo. Eu já adianto para vocês que está sendo um bocado de coisa, excelente notícia isso, né? Bom, vamos falar também sobre algumas indicações a mais que apareceram aí do Donald Trump, lá do gabinete dele lá nos Estados Unidos. Ele destacou para o Ministério da Defesa, né, o DOD americano, um ex-combatente de guerras que é pró-Ucrânia também. Então, uma excelente notícia isso. O DOD americano com um cara pró-Ucrânia é ótimo. Ainda falta a indicação do Marco Rubio. O Marco Rubio também é pró-Ucrânia e pode ser o secretário de Estado, mas ainda não foi confirmado pelo Trump e tem um monte de Russetti querendo jogar contra essa indicação do Marco Rubio. Vamos ver o que vai acontecer nisso daí, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Minarquistão, Velho Virgem e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, de ontem para hoje teve uma série de ataques de drones e mísseis russos contra a Ucrânia. A gente teve aqui 2 mísseis balísticos S-300, 2 mísseis de cruzeiro Ra-101, os 2 Ra-101 foram derrubados pela defesa antiaérea, também os Iskander-M, que são balísticos, também foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, e dos 90 drones Shahid, 37 foram derrubados pela defesa antiaérea e 47 derrubados por sistemas de guerra eletrônica. Então, mais uma vez, um grande ataque russo, principalmente concentrado aqui na área de Kiev, como vocês podem ver, muita coisa por aqui. Também aqui em Kharkiv teve ataque aqui também, mas felizmente nenhum grande dano indicado, né? Um ponto importante, que é uma preocupação muito grande aqui na área de Kherson, é justamente os drones russos que são usados para atacar civis na região, né? Os russos, como ficaram muito chateados com o fato de terem perdido Kherson, eles têm usado essa tática de fazer um ataque terrorista, né? De os drones andarem e atacarem civis aqui na margem direita do rio de Dnipro. Um absurdo isso, né? Mas, de qualquer forma, um monte de alarme aéreo aqui de ontem para hoje, mas nada significativo, né? Agora, os ucranianos fizeram vários ataques contra a Rússia aqui em vários oblastes russos, Briansk, Belgorod, Kursk, Voronezh, vários lugares aqui foram atingidos e particularmente foi atingida um depósito de logística russo em Briansk, um incêndio muito grande ali na região.
Os russos dizem que derrubaram todos os drones ucranianos, o que não é verdade, tá? Teve coisa atingida de fato de ontem para hoje. Também teve um depósito de óleo atingido ali na região de Simferopol, na Crimeia, né? A gente está falando dessa região aqui. Simferopol é na Ucrânia, é uma cidade temporariamente ocupada pelos russos na Ucrânia, e os russos estavam usando o depósito de combustível aqui, e a gente já falou para vocês essa estratégia ucraniana, né? Os ucranianos estão estrangulando a capacidade russa de abastecer a Crimeia com combustíveis, está ficando cada vez mais difícil levar combustível para a Crimeia, a logística russa ficando cada vez mais complicada por aqui, e hoje os ucranianos atingiram aqui em Simferopol uma base de combustíveis aqui que pegou fogo ali na região, né? Bom, também teve uma morte, uma explosão em um carro em Sevastopol. Sevastopol é mais aqui embaixo, essa cidade aqui também temporariamente ocupada pelos russos. E a explosão aqui foi justamente nesse carro aqui, ó, tá o pessoal fazendo aqui os primeiros socorros e coisa e tal. Aconteceu a explosão aqui no carro. Tem aqui a imagem do carro com a explosão, e isso daqui foi um artefato explosivo que foi plantado debaixo do carro. O Serviço Secreto da Ucrânia confirmou a liquidação do chefe do Estado dos navios de mísseis da frota russa do Mar Negro. O nome do cara é Valery Trankovsky. Ele foi atingido ali em Sevastopol. Ele estava na lista da Ucrânia por conta do ataque que ele fez contra Vinícius em julho de 2022. A gente fez essa reportagem na época. Vinícius é uma cidade aqui na Ucrânia, nessa região, totalmente fora da região de guerra. Tá aqui, ó, Vinícius, uma cidade muito bonita aqui nessa região da Ucrânia, totalmente pacífica, fora da guerra, longe da guerra, e foi atingida por mísseis em locais públicos, locais civis. 29 pessoas morreram naquela época, e esse cara, portanto, entrou na lista dos criminosos de guerra russo da Ucrânia, que serão eliminados, todos eles irão pagar, seja num tribunal internacional pelos crimes que eles fizeram, seja através do serviço secreto ucraniano, que vai caçar cada um deles e garantir que eles vão pagar pelos crimes que estão cometendo, né? Tem aqui a imagem dele aqui, tá a imagem do cara aqui. 29 civis foram mortos por uma ordem dada por este mané aqui. Felizmente ele já está prestando conta lá onde quer que seja, né? Tá aqui a notícia dada, inclusive, pela mídia russa, né? Os russos falando aqui, ó. De acordo com dados preliminares, o carro que explodiu em Sevastopol continha um capitão de primeiro ranking da frota russa do Mar Negro, né? Capitão de primeiro ranking na Marinha Russa equivale ao cargo de coronel, mais ou menos, no Exército. Em Sevastopol, um carro foi explodido dentro de uma estrada com um explosivo que foi plantado previamente e detonado, né? O motorista morreu. A explosão aconteceu quando o carro estava se movendo na rua Tarasevchenko, e testemunhas dizem que tentaram ajudar o motorista, tirando ele do carro, mas ele acabou morrendo com os ferimentos incompatíveis com a vida, né? Parece que perdeu as duas pernas, e com isso o sangue jorrou com muita força, e o cara não sobreviveu, né? Aqui tem uma outra mensagem dizendo aqui, ó, como resultado da explosão em Sevastopol, o chefe de Estado da 41ª Brigada de Navios de Mísseis e barcos da frota russa do Mar Negro, o capitão de primeiro ranking Valery T., morreu. De acordo com o March, ele foi seguido por 7 dias, ou seja, os ucranianos já tinham identificado ele lá, estavam fazendo o trabalho, seguindo ele há 7 dias já. Colocaram um dispositivo explosivo no fundo do carro dele, do lado do motorista, e foi ativado remotamente hoje por volta das 10 da manhã. E o cara acabou sendo eliminado porque todas as duas pernas dele foram arrancadas, né? Enfim, essa é a imagem que o pessoal está deixando disso daí, e é bom o pessoal criminoso de guerra russo saber. A Ucrânia tem esse interesse mesmo e vai perseguir esse pessoal que cometeu crimes de guerra aqui na Ucrânia, leve o tempo que levar, né? Vai todo mundo responder por isso, ou num tribunal internacional, ou vai responder dessa forma através do serviço secreto ucraniano aqui. Bom, aqui tem uma série de imagens lá do ataque em Kursk. Lembrando que esse ataque aconteceu de anteontem para ontem. De ontem para hoje já diminuiu a intensidade dos ataques russos. Os russos não estão conseguindo mais avançar ali em Kursk, né? Mesmo de anteontem para ontem, a gente falou, os russos fizeram um ataque muito grande, tentaram um avanço muito grande, não conseguiram avançar nada, acabaram morrendo em grandes números aqui
e sem nenhum ganho efetivo aqui na região de Novo Ivanivica, né? Essas aqui são as imagens que a gente tem desse ataque de ontem ali, da tentativa russa de avançar nessa região, mas não conseguiram avançar, né? Na região ali de Pokrovsk, os russos continuam tentando avançar e chegaram aqui a entrar na cidade de Kurahovy. Isso é uma situação preocupante, não é uma coisa boa, evidentemente, como eu falei, mas já está claro aqui, ó, já tem imagens aqui deles entrando na cidade ali de Kurahovy. Kurahovy é essa cidade aqui, nessa região. Como vocês podem ver, o mapa já mostra uma parte da cidade dominada pelos russos, mas como a gente falou, no momento que os russos conseguiram passar por esse grupo de cidadezinhas aqui, eles conseguiram passar aqui, a situação de Kurahovy ficou insustentável, né? A gente sabia que os ucranianos iriam fazer agora o recuo dessa região. Kurahovy é uma cidade estratégica, mas tenham em mente que ela é uma cidade muito estratégica para manter a proteção a Vuhledar, né? Era através de Kurahovy que chegava o material para Vuhledar. Uma vez que Vuhledar já foi perdido, que essas cidades todas aqui já foram tomadas pelos russos, os Kurahovy não faz mais sentido, né? Então o que a gente está vendo aqui acontecer é justamente a estratégia ucraniana de não lutar por território. A ideia agora é causar o máximo de perdas nos russos e preservar as próprias forças ucranianas para um movimento que virá adiante. A gente ainda não sabe qual movimento que será esse, né? Continuam as tentativas russas de avanço aqui e os ucranianos fazendo o recuo nessa região, né? Então tem aqui a entrada dos russos em Kurahovy, né? Bom, aqui a gente tem alguns mapas do Poulet-Volant, aqui mostrando que não teve nenhuma mudança aqui na região de Kupiansk, na área de Pichany, também não teve nenhuma mudança aqui em Selidov. Bom, algumas pequenas mudanças aqui, mas coisa muito pequena, nenhuma mudança significativa, né? E a principal mudança, como a gente vê aqui, é justamente a entrada na região tanto de Downy quanto na região de Kurahovy. Então os russos estão avançando aqui. Agora o que a gente espera é que os ucranianos consigam fazer o recuo de forma ordenada, perdendo o mínimo de pessoal e o mínimo de equipamento que tenham nessa região e estabeleçam uma nova posição defensiva aqui em alguma posição para cá, né? Isso aqui não vai fazer diferença no longo prazo, não é um ganho significativo dos russos do ponto de vista estratégico. Os russos também tiveram um pequeno avanço aqui em direção a Rivnopil, aqui ao lado de Velika Novosilka, né? Rivnopil é uma cidade que os ucranianos tinham tomado dos russos há algum tempo atrás, na ofensiva do verão do ano passado. Agora parece que os russos estão novamente tomando essa cidade aqui, né? É uma pena, mas de novo está de acordo com a estratégia ucraniana nessa região. Bom, a questão das baixas russas é que são impressionantes, né? A gente vendo aqui o mapa do Levi Correia aqui, ele traz as baixas russas, já estão na faixa de 1.500 soldados mortos por dia. E nos 2 últimos dias foram números absurdamente grandes, 1.770, 1.950 e hoje de novo foi 1.700 e brau também o número de mortos russos nessas tentativas, tanto lá em Kursk quanto ali na região de Kurahovy, né? Essa é a expectativa ucraniana, é isso que querem os ucranianos, fazer justamente essa guerra de atrito para enfraquecer as forças russas para uma ação que virá mais adiante por aqui, né? É impressionante a quantidade de perdas russas aqui. Também, se você pegar peças de artilharia e carros de combate, uma enorme quantidade de perdas russas aí nos últimos dias, nesses avanços, tanto lá em Kursk quanto em Kurahovy, né? E, bom, o Liu Ano traz aqui uma informação que a gente não sabe se é verdadeira, mas segundo uma fonte aqui, um especialista, diz que a única questão é quando isso vai acontecer. Especialistas dizem que ambos os lados estão preparando uma ofensiva em Zaporísia. Ou seja, tanto o lado ucraniano quanto o lado russo estariam preparando essa ofensiva aqui em Zaporísia, né? Zaporísia é essa região aqui. Ou seja, a gente está falando alguma coisa aqui na região de Orihiv, os russos tentando chegar até a cidade de Zaporísia aqui, os ucranianos tentando chegar até Tokmak e Melitopol por aqui. Se os ucranianos chegarem até Melitopol, os russos perdem a Crimeia, né? Não tem como manter a Crimeia, porque a ponte da Crimeia já está destruída, as barcas aqui para fazer a travessia aqui estão destruídas. Se os ucranianos chegarem até Melitopol, a Crimeia está perdida para os russos. Mas lembra que em 2023 os ucranianos tentaram exatamente essa estratégia e não conseguiram avançar muito. Chegaram aqui em Orihiv, chegaram a tomar aqui Robotny, chegaram próximo de Novo Prokopivka, Verbove aqui, essa região toda aqui, mas
não conseguiram sequer chegar a Tokmak, né? Então a gente não sabe se vai ser realmente por aqui o ataque, porque seria repetir um ataque que já foi feito no passado. A gente sabe que os russos colocaram muitas posições defensivas aqui, muito campo minado, muita trincheira, muito obstáculo nessa área, né? Vamos ver o que vai acontecer. Que existe o planejamento de uma ofensiva ucraniana, é óbvio que existe. Quando que vai ser e onde que vai ser é uma grande questão. O quando, eu não acredito que seja esse ano ainda, minha aposta é verão do ano que vem, mas não sei, eu não tenho informação privilegiada nenhuma. Onde que vai ser, eu também não faço ideia. Acho pouco provável ser em Zaporizhia, justamente pela questão de já ter tentado esse lado em 2023, né? O mais provável seria, talvez, alguma coisa na região aqui de Kherson, ou nessa região aqui de Enerhodar, agora que não tem mais a represa por aqui, é possível que seja feita algum ataque nesse sentido, mas também não tenho nenhuma informação sobre isso, né? O que estão dizendo aqui é que os russos também querem avançar nessa área. Vão conseguir alguma coisa? Não sabemos. O Instituto para Estudo da Guerra traz aqui a informação sobre os avanços russos em direção a Kurakhove. Ele fala a mesma coisa que a gente, muito provavelmente os ucranianos vão ser obrigados agora a recuar suas tropas ali. A estratégia ucraniana não é de combate, é apenas de desgaste das tropas russas. Vão infligir o máximo de desgaste possível, de mortes possíveis nos russos, mas vão acabar abandonando aquela região ali, né? Bom, isso aqui é curioso, tá? Aqui na Ucrânia, né? Eu tô por aqui e eu acabo vendo os trending topics aqui da Ucrânia também. E ontem estava em Trending Topics Putina, falando sobre justamente o caso da TV russa, que mostrou imagens da primeira-dama dos Estados Unidos agora, né, a Melania Trump. Ela já foi modelo, a Melania Trump, muito bonita. É lógico, hoje em dia ela é uma senhora, mas muito bonita ela. E mostraram ao vivo na TV russas fotos dela nua, né, querendo humilhar o Trump e coisa e tal, ou talvez querendo dar um recado para o Trump, que olha só, a gente tem muitas informações sobre você aqui, isso aqui é só um exemplo, a gente sabe que isso aqui não é nada demais, mas a gente tem outras informações sobre você aqui com a gente também, né? Mas o fato é que os ucranianos estavam lembrando o pessoal que o Putin não precisa se preocupar com isso, porque no final das contas, a mulher do Putin é feia pra caramba, né? Olha que coisa isso aqui. Não tem risco nenhum de ninguém querer vê-la pelada, o pessoal até pagaria para não ver ela pelada, no caso, né? Por isso que a Putina, vocês sabem, os sobrenomes em línguas eslavas, eles têm terminação conforme o gênero, né? Então Putin para homem, Putina para mulher, né? Então essa aqui é a Putina, a mulher do Putin, no final das contas. Bom, falando sobre esse tema de que para que lado que o Trump vai, se ele vai ajudar a Ucrânia ou não, o Rodrigo da Silva coloca aqui uma thread muito detalhada e coisa e tal, falando sobre para que lado vai o Trump, e ele chega à conclusão, a mesma conclusão que eu chego. Para onde é que vai o Trump? Talvez, ninguém sabe. Talvez vá para um lado, talvez vá para o outro. Pode ser que ele realmente jogue a Ucrânia, rife a Ucrânia nessa guerra com a Rússia, pode ser que sim, mas existem indicações de que talvez ele não faça isso, né? Então ele coloca aqui um monte de informações, mas basicamente os dois motivos que ele apresenta são os dois motivos que eu apresento também. A questão é, o Trump pode ser muito ligado aos russos, pode ser até um ativo russo, como alguns dizem. Eu não acredito que seja um ativo russo, tá? Mas certamente ele tem uma simpatia pelos russos, né? É só ver que ele está cercado de russetes por ali. Um monte de gente na equipe dele fala sobre russetes com muito mais força do que seria o normalmente aceitável. Porém, tem os dois problemas aqui que ele fala aqui, que o primeiro é justamente a questão do... Aqui, ó. Mas existe uma possibilidade de Trump não oferecer a Kiev um acordo de paz que entregue territórios para a Ucrânia, da Ucrânia para a Rússia? Talvez. Há dois motivos que sustentam esse talvez. O primeiro é a questão da relação do presidente dos Estados Unidos e do establishment burocrático. É o que ele descreve aqui é aquilo que eu falo para vocês. As relações institucionais americanas, né, as políticas de governo americano, de Estado americano, são muito mais fortes que as políticas de governo. Lá nos Estados Unidos eles têm essa visão muito mais forte. Então mesmo que o presidente queira fazer alguma coisa, o instamento burocrático, o DOD americano, não vai deixar ele fazer muita coisa nesse sentido. Mesmo que ele queira, por exemplo, rifar a Ucrânia totalmente, o DOD não vai deixar ele fazer isso. Eu sei que o Trump foi eleito com essa ideia de não, porque vamos drenar o pântano, vamos acabar com o Deep State.
Mas é o que eu falo para vocês, meu amigo, isso é subestimar o Deep State. O Deep State é muito mais forte do que o Trump imagina. Ele pode ir no sentido de diminuir a importância do Estado, é o que eu acho que vai acontecer, como aconteceu com Bolsonaro. Bolsonaro foi no sentido de diminuir o tamanho do Estado? Foi nesse sentido, diminuiu um pouco o tamanho do Estado. Mas é ilusão achar que qualquer presidente, mesmo Trump, vai chegar lá nos Estados Unidos e vai acabar com o Estado, vai acabar com o Deep State. O Deep State é o próprio Estado. Que vai acabar com esse instamento burocrático. Não vai, né? Ele pode diminuir, ele pode reduzir a coisa, seria ótimo, mas acabar de vez não vai. E esse instamento burocrático é muito forte, é muito sólido nisso daí, né? O Dodge, não preciso dizer para você que tem uma força enorme lá nos Estados Unidos, medida em toneladas de chumbo, né? Medidas em quantidade de armas, que o pessoal não vai se dobrar tão fácil assim a uma política suicida de entregar a Ucrânia para a Rússia. Então esse é o primeiro ponto. Eu já falei isso para vocês, concordo. O Trump pode dificultar a vida da Ucrânia? Pode, mas acabar com a ajuda totalmente ele não vai conseguir. Agora, o outro ponto que ele coloca também aqui é que, embora exista de fato, o Trump tenha tido ajuda da Rússia, até em determinada situação, eles falam aqui que os russos ajudaram ele quando ele estava falido lá atrás, deram dinheiro para ele, como talvez tenham ajudado o Elon Musk também, né, dado dinheiro para o Elon Musk também. O fato é que o Donald Trump ele não pode ser candidato novamente. Vocês sabem, lá nos Estados Unidos você tem um limite de 2 termos, né, presidenciais, 2 períodos. Então o Trump vai ser presidente agora de 2025 até 2029 e ele não pode se eleger mais, ele não tem mais como novamente ser candidato ou ser eleito lá. Então a vida política dele meio que acaba nesse período, então ele não tem preocupação muito com isso. A gente sabe que os russos vão tentar fazer chantagem contra o Trump, até o pessoal aqui, o Igor Chusco, traz aqui também. Trump confia em forças que levaram ele ao poder, a Rússia conta, tem muitos segredos do Trump que vão ser cobrados agora, o apoio russo vai ser cobrado do Trump, mas como lembra o Rodrigo aqui, o Trump pode não necessariamente obedecer esse tipo de coisa. Por quê? Porque, na verdade, ele não tem mais nada a ganhar com isso. O melhor que ele pode ganhar agora é deixar um legado para a história americana. Lembra daquela história que eu falei para vocês? Esse ponto da quarta virada, a virada da quarta geração, né? Essa ideia é muito forte lá nos Estados Unidos. Se é verdade ou não, eu não sei, mas é muito forte lá. O pessoal vê muito essa coisa de que a cada 4 gerações você tem um momento decisivo nos Estados Unidos. E o Trump pode ser esse elemento da virada, pode ser essa coisa que vai deixar uma marca para o futuro americano. O Trump certamente persegue isso muito mais do que qualquer favor político ou financeiro. Ele já está com a vida resolvida. Já ganhou tudo que podia ganhar como empresário, já ganhou tudo que podia ganhar politicamente, então ele meio que já resolveu a vida política dele. Pode ser que o Trump opte por fazer algo que realmente vai colocar os Estados Unidos numa posição privilegiada para o futuro, diminuindo o tamanho do Estado, mas sem deixar que um Estado como a Rússia tire proveito disso, né? Enfim, a posição dele aqui é a mesma que a minha, é um grande talvez o Trump. Temos que aguardar para ver o que vai acontecer, né? O pessoal fala aqui sobre alguns potenciais soluções para a Ucrânia do Trump, mas aqui o pessoal bota soluções terríveis, aquela solução de manter o território que a Rússia está ocupando, o que não é uma solução. Aliás, não é uma solução nem para a Ucrânia nem para a Rússia, tá? É importante deixar claro que a Rússia também não consegue manter essas áreas ocupadas na Ucrânia de forma definitiva. Não tem como eles manterem isso, simplesmente é caro demais para a Rússia esse tipo de coisa. A única alternativa que a Rússia teria, que a Rússia esperava no início dessa guerra, era ter derrubado o Zelensky e ter colocado um governo favorável aos russos ali para fazer como eles fazem com a Geórgia, como eles fazem com Belarus. Então é isso que os russos queriam. Isso seria uma solução razoável para os russos. Manter metade de Donbás, Zaporizhia, Kherson, isso simplesmente não é solução para o lado russo também. Então é um dilema que não tem muito como sair. A única saída que existe é a expulsão total dos russos, ou então a capitulação completa da Ucrânia. A capitulação completa da Ucrânia não vai acontecer porque a gente sabe também que a Europa não vai deixar isso acontecer, né? E por outro lado, a gente tem algumas boas indicações. O Trump escolheu para chefe do Dodge o Peter Hegseth, que hoje em dia ele é um apresentador de guerra na televisão, na Fox News, mas ele é um veterano de guerra do 101º Batalhão
americano, é um batalhão de elite das forças americanas, então ele é um veterano de guerra, um cara que tem muita experiência com guerra e é fortemente pró-Ucrânia. Então, excelente notícia, o Dodge americano, ele não é MAGA, como está dizendo aqui o David D., ele não é da turminha MAGA, ou seja, isso pode indicar que o Trump sabe agora que usou a ajuda russa para chegar até aqui, mas agora ele não precisa mais dos russos, ele pode usar esse último período dele para fazer o nome dele na história americana muito mais importante do que agradar russo no final das contas, né? Tá aqui o pessoal falando sobre as opiniões dele, coisa e tal, que ele fortemente pró-Ucrânia. Ele chegou a criticar o excesso de dinheiro dado para a Ucrânia em algum momento, mas é aquele negócio, é a mesma história que a gente já falou. Ao invés de dar dinheiro para a Ucrânia, faz um Lend-Lease, pronto, resolve o problema, empresta todo o equipamento que a Ucrânia precisa, depois a Ucrânia devolve de novo no final da guerra. É o que foi feito com a União Soviética naquela época e você não fica com a ideia de que está sendo dada coisa para a Ucrânia, né? A gente já falou que é um erro esse negócio de dizer que foi dada coisa para a Ucrânia, não teve nada dado, né? Mas é uma alternativa razoável isso daí, e esse cara é a favor dessa alternativa, é a favor da Ucrânia, ótima opção. O Mike Waltz também, que é um congressista da Flórida, também é um veterano de guerra e também tem uma posição pró-Ucrânia, fortemente pró-Ucrânia. Ele apoiou vários apoios para a Ucrânia, mas depois ele mudou de ideia. Ele foi contra o último pacote de apoio para a Ucrânia, aquele pacote de 60 bilhões. De novo, a crítica dele é esse negócio de não dar dinheiro para a Ucrânia e coisa e tal. Então, o que aqui, ó, a era de cheque em branco para a Ucrânia acabou. Você pode entender isso como ele ser contra a Ucrânia, ou pode entender isso como ele não querer dar ajuda para o Biden ser o ganhador da guerra na Ucrânia. É a visão que eu falo para vocês. Os Estados Unidos estar do lado ganhador de uma guerra pode ser o elemento da quarta virada lá nos Estados Unidos. Eu não estou dizendo que eu acredito nisso não, tá, gente? Eu não acho que tem, isso é meio besteira, é o tipo da coisa de se você procurar coincidências no número no passado, você sempre acha um monte de coincidência. Eu não estou dizendo que eu acredito nisso, eu estou dizendo que tem muita gente que acredita. E pode ser que o Trump leve esse tipo de coisa a sério e esteja realmente querendo virar esse quarta virada, né? O ponto da virada aí da quarta geração e coisa e tal. Eu fiz um vídeo sobre isso lá no Visão Libertária explicando essa teoria toda. Enfim, pode ser que o cara não queria dar dinheiro na época que era para o Biden aparecer como vencedor. Eles tinham receio que o Biden esse ano daria toda a ajuda possível para a Ucrânia ganhar a guerra esse ano, só que o Biden não fez isso. O Biden ficou pianinho ali, ficou lá botando a conta-gotas a ajuda para a Ucrânia, e no final das contas, talvez agora que é o Trump de novo, isso mude daqui para frente, né? Bom, o governo Biden agora pretende reforçar o apoio à Ucrânia antes do Trump assumir a presidência. Eu realmente não consigo entender qual é a do Biden nessa história. Confesso para vocês, não consigo entender. Não sei. Para minha cabeça faria todo sentido o Biden ter segurado a ajuda para a Ucrânia no passado, para esse ano dar muita ajuda para a Ucrânia avançar e ganhar essa guerra de uma vez, só que ficou de novo a ajuda conta-gotas do Biden. O que o Biden tem? Será que o Biden também é um ativo russo? Não seria estranho não, tá? Os russos, será que tem alguma coisa, alguma informação contra o Biden que estão segurando? Isso é uma possibilidade, né? Enfim, agora, parece que agora que já perdeu a eleição, que está fora, o Biden vai dar ajuda para a Ucrânia. Tomara que sim. Mas né, eu acho que devia ter sido dado antes. Não precisava nem dar dinheiro, é só dar licença para a Ucrânia usar os armamentos dentro da Rússia. Já seria uma coisa ótima, né? E bom, aqui, ó, o Joe Biden vai ajudar a Ucrânia, está dizendo aqui, também tem um apoio uma ajuda de 1,3 bilhões de apoio humanitário americano para a Ucrânia. Não é dinheiro para ser usado em equipamento bélico, mas ajuda humanitária. É fato que a Ucrânia está sofrendo com esse ataque, né? Eu fui lá, Kherson, a cidade está funcionando, tá? Tem supermercado, tem padaria, pessoas na rua e coisa e tal, mas dá para ver que boa parte da cidade está abandonada. Por quê? Porque os russos ficam bombardeando a cidade. Civil não vai querer viver numa situação dessa, né? Então imagina o prejuízo da Ucrânia com uma cidade grande como Kherson, totalmente parada praticamente, poucas pessoas lá, tem, segundo algumas estimativas, 1/4 da população de Kherson ainda está residindo em Kherson, na cidade de Kherson, né?
Então, ou seja, essa ajuda humanitária é bem-vinda, essas pessoas precisam de ajuda realmente. Eu vou nesse dia 15 agora, eu vou numa inauguração de uma vila que foi construída por voluntários americanos aqui em Kyiv, justamente para receber esses refugiados de várias partes da Ucrânia, né? Esse pessoal está vindo para Kyiv, está vindo aqui para o oeste da Ucrânia, e é lógico, né? São refugiados dentro do próprio país, mas são refugiados, chegam com uma mão na frente e outra atrás, não tem a casa, às vezes eram pessoas que tinham casa, tinham imóveis, tinham uma vida na região da fronteira e agora, né, perderam tudo e estão chegando em Kyiv aqui precisando de ajuda, né? Então, esse tipo de ajuda é muito positivo no final das contas, né? E eu tenho certeza que a Europa vai ajudar a Ucrânia. Isso daqui, olha só, é uma manifestação que teve na Polônia ontem, de patriotas poloneses do Dia da Independência e coisa e tal, o pessoal fazendo uma manifestação muito grande. A Polônia é fortemente patriota, exatamente por quê? Porque, tal como a Ucrânia, sofreu invasão pra caramba. O pessoal que tá lá, que ficou lá, os poloneses que ficaram lá, são pessoas que lutaram tanto contra os alemães na Segunda Guerra, contra os soviéticos, né? Então é um povo muito nacionalista, é um povo que preza muito pela Polônia. A mesma coisa está acontecendo aqui na Ucrânia. E mais do que isso, a Polônia sabe que se a Ucrânia cair, meu amigo, a Polônia é a próxima, a Polônia e os países bálticos, vai ser em seguida. Não vai ter nem diferença isso daí, né? Então a gente sabe que existe um apoio muito grande na Europa a favor da Ucrânia. E, de novo, a Polônia tem uma força muito grande. Militarmente, eu diria para vocês que se a Polônia entrar na guerra do lado da Ucrânia, acabou a Rússia. Não vai ter nem chance para a Rússia. Não precisa nem a OTAN entrar. Não precisa nem Estados Unidos entrar. A Polônia entrando nessa guerra, a Rússia já era, né? E, olha só, o chanceler alemão, o candidato a chanceler alemão, o Merz, né? Vocês sabem, a gente já explicou que o governo do Olaf Scholz está desabando lá na Alemanha. É possível que exista um novo governo em breve por lá. O Merz, que é esse candidato alemão, falou que vai dar um ultimato ao Putin. Ou ele acaba a guerra na Ucrânia em 24 horas, ou ele vai dar para a Ucrânia todos os mísseis Taurus e todo o armamento que a Ucrânia quiser, né? O Putin não vai acabar a guerra em 24 horas, não existe essa possibilidade. Mas a Ucrânia recebeu os Taurus, é uma excelente notícia isso. Com autorização para usar esse Taurus em qualquer lugar da Rússia, seria lindo de morrer, né? Então, as coisas tendem a melhorar. A Europa não vai abandonar a Ucrânia. Até a Coreia do Sul. Aqui, ó, bomba guiada unidade 28, GBU-28, né? É fabricada pelos Estados Unidos, é usada nos Estados Unidos, em Israel, na Coreia do Sul e um outro país não conhecido, não revelado. Pois é, adivinha que país é esse? Pois é, está chegando aqui na Ucrânia também esse tipo de bomba, que é excelente notícia isso, né? Outra coisa que o Trump tem batido bastante na tecla é em fazer sanções efetivas contra a Rússia, né? E recentemente a Ucrânia descobriu que um determinado drone invisível da Rússia era feito nos Estados Unidos. É o drone Parod, é um drone que na verdade não tem explosivos, ele é usado para você distrair o sistema de defesa antiaéreo do país, né? Evitar, fazer com que ele desperdice munição atingindo esse drone, que não tem nada, e assim deixe passar os drones que têm carga explosiva efetivamente, né? E esse Parod é totalmente fabricado nos Estados Unidos. Olha que coisa. Um monte de coisa aqui. Eles usam essa bola aqui, que é uma bola que fica muito grande no radar. Ela parece muito grande no radar. Então no radar do pessoal que faz a defesa aérea, né, aparece como uma marca enorme, como se fosse um drone enorme. Mas na verdade é um drone pequenininho que não tem nada ali, né? É para justamente chamar atenção e ser derrubado, né? Enfim, mais um motivo para o Trump aumentar as sanções contra a Rússia, né? Eu tenho expectativa, a minha expectativa é positiva com relação ao Trump e à Ucrânia. Vamos ver, pode ser que eu esteja errado, não estou dizendo que vai ser certeza isso não, mas eu tenho expectativas positivas no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.